Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Pai, estamos diante da Tua palavra, Senhor, e eu peço a Ti que o Senhor possa falar conosco, que possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós essa noite, Senhor. Vem, Senhor Deus, derramando da Tua unção, Senhor Deus. Vem, Senhor Deus, fazendo algo tremendo aqui esta noite, Senhor. Que possamos estar recebendo mais e mais de Ti. Espírito Santo de Deus, flui com cura, flui com sinais. Revela-se, Senhor, ao coração do Teu povo que está aqui atento, Senhor. Que mesmo em um dia chuvoso, saiu das suas casas para buscar mais de Ti, para ouvir a Tua voz. Então eu peço, Espírito de Deus, que eu seja só um instrumento Teu, mas que o Senhor possa fluir e falar a cada coração. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Se assente dando glória a Deus. A palavra que eu li trata-se da última carta que o apóstolo Paulo escreveu e endereçou. Trata-se da carta onde ele fala a respeito do seu último julgamento. E ele, havendo sido condenado no seu último julgamento, faz uma apelação. Foi levado a um tribunal específico, mas ele sabia que a sua apelação só tardaria o tempo da sua execução. Então ele escreve a segunda carta a Timóteo que ele tinha como filho, e escreve as últimas considerações a respeito da igreja. No final da carta, ele coloca algo tremendo. Ele diz que ele sabia que estava sendo já levado para o fim da sua vida. Havia uma partida determinada. Ele seria levado aos céus, ao encontro com Cristo. E ele narra uma das frases muito usadas e escritas por cristão: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a minha fé. Fé essa que foi conquistada de uma forma tremenda, porque Paulo não começa dessa forma. Paulo nasce numa cidade chamada Tarso, e por nascer em Tarso, o seu pai conseguiu cidadania romana. Seu pai não era uma pessoa baixa financeiramente, era uma pessoa que tinha condições financeiras. Tanto é que Paulo é levado aos seus 7 anos para Jerusalém, e ali ele aprende a palavra de Deus no contexto do Velho Testamento, o hebraico, a Torá, o Tashmim. Ele escreve e aprende aos pés de Gamaliel. Gamaliel não era um ensinador qualquer. Gamaliel era respeitado tanto por saduceus como fariseus, apesar de participar da seita farisaica. Paulo é instruído em toda a letra. Quando Paulo chega aos seus 30 anos e começa a desenvolver o seu ministério, ele desenvolve o ministério de uma forma diferenciada. Ele não vai pregar a palavra, ele não vai servir no templo, ele começa a perseguir aqueles que estão influenciando os judeus. Ele coloca no seu coração o desejo de extirpar com os cristãos que estão desviando os judeus do judaísmo. Ele não entende o que é aquela religião, mas a princípio pelo seu zelo, zeloso que ele era pela obra de Deus, pela religião e pela sua crença em Deus, da forma que ele foi ensinado e catequizado, ele começa uma perseguição aos cristãos. Paulo faz uma narrativa a respeito de que o seu foco era destruir os apóstolos. Ele fala em Gálatas isso. O foco dele não
não era só pegar os pequenos cristãos, o foco dele era atingir a cabeça da igreja, porque ele sabia que se acabasse com a cabeça da igreja, ele extirparia a fé. Esse era o pensamento que ele tinha, porque não conhecia quem estava por trás da cabeça da igreja, que na verdade não era Paulo, aliás, não era Pedro, não era Tiago, não era João. A cabeça da igreja sempre foi Cristo. Extirpar a cabeça da igreja é impossível, porque ele é o Filho de Deus, ele reina como Senhor. Então Paulo, aleluia, focado nisso, ele tem a sua primeira experiência de ver um cristão de perto sendo executado. E quando Paulo vê Estevão sendo apedrejado, ele passa por uma situação tremenda, porque aos seus pés são jogadas as roupas de Estevão. Ele vê Estevão dizendo que estava vendo o céu aberto e que via Jesus assentado ao lado do trono de Deus. Isso começa a mexer com o coração de Paulo, mas Paulo a si mesmo, ele focado, pede cartas para ir a Damasco, porque ele soube que os discípulos ou os apóstolos se reuniriam em Damasco para uma grande reunião. Então ele pega as cartas e vai para a sinagoga de Damasco. No meio do caminho ele tem um encontro especial, um encontro especial com Jesus Cristo. Quem já teve um encontro especial aqui? Você pode olhar para quem está ao seu lado e dizer assim: você já teve um encontro especial? A Bíblia fala que esse encontro foi tão especial que Jesus diz a ele: por que me persegues? Eu entendo isso quando leio a carta aos Romanos, porque ele dizia: eu vou acabar com a cabeça da igreja. Então ele estava perseguindo o cabeça da igreja, que é Cristo. A Bíblia fala que logo em seguida disso, Paulo perde a visão. É tocado a sua visão e escamas saem sobre a sua visão. Ele é levado para um lugar escondido, porque agora ele está no intermediário. Ele já não é mais um judeu nato. Agora ele é alguém num estágio de mudança de vida. Está caminhando para o cristianismo sem entender o que está acontecendo, sem de verdade conhecer o cristianismo. E a Bíblia fala que Paulo recebe a visita de um servo de Deus que ora por ele. E quando ora por ele, as escamas dos seus olhos caem. Então começa agora a buscar coisas novas de Deus. Ele já percebe que o encontro que ele teve com Cristo mostra que Jesus é verdadeiro. E Paulo, como um grande estudioso que aprendeu nos pés do maior doutor da lei da época, agora começa a estudar a respeito do Evangelho. A Bíblia fala que Paulo começa a tentar pregar o Evangelho sem um certo conhecimento, mas ele é detido pelos apóstolos. Os apóstolos não entendem o que está acontecendo na vida daquele perseguidor. Então Barnabé tenta levar Paulo aos pés dos apóstolos, mas eles com medo não querem receber a Paulo. Quando recebem a Paulo, o despedem para longe de Jerusalém. E Paulo passa 12 anos trabalhando, construindo tendas, mas conhecendo o Evangelho de Cristo, aprendendo mais acerca do Evangelho de Cristo. A Bíblia fala que depois desses 12 anos começa uma grande jornada. Paulo pregando o Evangelho de cidade em cidade, fazendo viagens missionárias, levando o Evangelho aos gentios, porque até então os apóstolos tinham dificuldade de entender que o Evangelho não era somente para os judeus, que o Evangelho era para atender a todas as pessoas. E graças a Deus que Paulo quebra esse paradoxo, porque quando ele quebra isso, ele possibilita que o Evangelho de Cristo chegasse até nós, que pudéssemos conhecer a Jesus e ter Jesus como nosso Salvador, entender que Jesus, ele é o nosso Senhor. A Bíblia fala então que Paulo faz uma jornada de 3 grandes viagens, e nessas grandes viagens ele implanta poderosas igrejas que são citadas em Apocalipse, igrejas que deram sequência à história do cristianismo, igrejas que criaram impérios religiosos, que Jesus até advertiu algumas nas 7 cartas de Apocalipse. Paulo, então, podemos entender que de um chamado de perseguidor a cristãos, agora se converte e se torna um dos maiores referenciais. Tanto é que a grande parte do Novo Testamento são cartas que o apóstolo Paulo escreveu e que doutrinaram a igreja da época e até os dias de hoje doutrina a igreja. Pastor, o que o senhor está falando tudo isso? Porque Paulo é o foco da nossa mensagem de hoje. Existem 4 estruturas principais que seguram de pé algo chamado resiliência. Resiliência é uma palavra mais nova, moderna.
mas ela sempre existiu. A resiliência é a forma em que as pessoas encontram de se adaptar, de mudança, de entender as mudanças da vida, aproveitar todas essas mudanças na sua vida para um crescimento. Resiliência faz com que aquilo que parece ser prova passe a ser, na verdade, bênçãos e nos leve a um patamar mais elevado. Quando eu olho para a vida de Paulo, Paulo é um dos maiores referenciais de resiliência. Primeira intenção, a estrutura, ou primeira coluna da resiliência fala a respeito de flexibilidade. Quem não tem flexibilidade, ele quebra. Interessante que Deus, sabendo que a resiliência ele é formada num patamar de flexibilidade, ele compara o cristão como a palmeira. Um dos salmos diz que nós somos como a palmeira e também somos como o cedro do Líbano. Cedro do Líbano é totalmente rígido, forte, mas a palmeira, numa época de grandes ventos, ela chega a se inclinar até quase ao chão e quando passa o vento, ela se levanta, ela é flexível. A flexibilidade diz respeito a poder estar hoje acreditando numa coisa fielmente, mas quando a verdade chega, você estará apto a deixar tudo aquilo que você acreditava para verdadeiramente seguir o caminho de Cristo, ou saber e seguir o caminho da verdade. Nós, quando vamos para a igreja, a maior parte de nós tivemos uma religião por trás, tivemos um conceito de Deus, ou tivemos um conceito não de Deus, mas algum conceito formado no nosso coração. Quando nós conhecemos a Jesus, começa um processo de transformação. Começamos a conhecer a verdade do Evangelho. Começamos então a ter uma mudança na nossa vida. E essa mudança vai nos levar num patamar daquilo que Deus quer para nós. Mas o mais importante para entender é que essa mudança só acontece na vida de quem é flexível. E eu encontro hoje muitas pessoas que resistem ao Evangelho, estando na igreja. Olha para o teu irmão e diga assim: não resista ao Evangelho. Diga: o Evangelho de Cristo tem o melhor para você. Às vezes ficamos presos. Eu, quando conhecia Jesus numa igreja muito fechada. Tão fechada que a igreja era doutrinada, porque eles acreditavam que uso e costume eram doutrinas. Eram doutrinadas à base de uso e costume. Mais importante do que a pregação do Evangelho num culto de domingo, era a pregação de que tipo de roupa uma mulher deveria se vestir. Mais importante do que a palavra da salvação, era importante dizer que se você dormisse de bermuda ia para o inferno. Mais importante de colocar Jesus acima de todas as coisas, era importante dizer que uma igreja que não pregava usos e costumes era uma igreja que ia levar o povo para o inferno. As pessoas tinham perdido isso. Só que, como eu conhecia Jesus numa igreja dessa, aquilo passou a ser verdade. Porque eu estava saindo de uma religião e trocando de religião. E acreditando que o apego à religião me levaria àquilo que Deus tinha para a minha vida. Então, de um passageiro de uma religião, porque não era firmado, não era uma pessoa convertida naquela religião, agora eu venho por uma religião e agora começo a tomar essa religião como foco de fé. A minha esposa sofreu muito no início da minha conversão, porque quando ela começou a me namorar, eu estava lá. E quantas vezes eu tentei enfiar na vida dela um caminho de salvação através de uma saia longa. Não é verdade? Hoje ela até veio de saia longa, vocês perceberam? Dizendo que a roupa que ela usava anteriormente, na denominação cristã que ela se converteu, ia levar ela para o inferno. Percepção. Mas eu me agarrei tanto a essa religião por salvação, porque eu entendia que as mudanças que Cristo fez na minha vida eram graças a uma religião. Com o passar do tempo, comecei a investir em estudar a palavra de Deus. E aí é interessante que toda vez que você trilha o caminho de conhecer a verdade vai te libertar.
Toda vez que você trilhar o caminho de buscar o conhecimento da verdade para a sua vida, a verdade vai mudar, vai dar um up na sua mente, vai te levar mais perto daquilo que Deus tem para você. Fui conhecendo mais a Cristo, fui conhecendo de verdade quem era Jesus. Paternidade passava longe, porque o conhecimento e o contexto que eu tinha de Deus era de um Deus muito sério, que não sorria. Um Deus sentado num trono, que na verdade não tinha um cetro na sua mão, ele tinha um chicote. Esse era o conceito que eu aprendi de Deus. Mas com o passar do tempo, eu comecei a entender palavras como a palavra que Jesus disse: um pai na terra que é bom, deseja boas coisas para os seus filhos. Imagine então o nosso pai que está no céu, o que ele não deseja para os seus filhos. Tanto é que ele vos dará o Espírito Santo. Quando comecei a entender esse conceito, a minha oração começou a mudar. Porque a minha oração era orar para o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E não está errado, porque Ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas eu aprendi uma oração um pouco mais diferenciada. Uma oração que eu podia chegar e chamar o Deus que parecia estar tão longe como o meu Pai que está no céu, mas que a vontade dEle e o reino dEle está aqui na terra. Flexibilidade é a gente poder entender que muitas das vezes nós abrimos mãos de coisas que nos tornam rígidos demais, para ser uma vida de transformação, estarmos aptos a ouvir uma verdade do Evangelho e poder dizer assim: eu vou seguir o que é verdade, o que a palavra de Deus diz, porque a palavra de Deus vai te levar para a promessa que Ele tem na sua vida. E eu vou dizer algo para você: quando você descobre que a Bíblia está recheada de promessas, que a Bíblia fala de mais de 8.000 promessas a seu respeito, você vai começar a entender que vale a pena servir a Deus pelo Evangelho, pela força da palavra de Deus, por aquilo que Deus deu para nós como regra de fé. Deixa eu dizer algo para você: Jesus te salvou não para te amarrar num tronco, Jesus te salvou para você ter vida e vida em abundância. Ele te salvou para te dar uma vida de liberdade, Ele te salvou para te colocar no novo patamar, Ele te salvou para a vitória. Mas para experimentar isso, temos que estar aptos a ser flexíveis. Imagine para Paulo o choque cultural que não era mudar a religião. Primeira regra: não guarde mais o sábado. Paulo foi ensinado que Jesus fez milagre no sábado. Paulo foi ensinado que Jesus curou no sábado. Paulo foi ensinado que Jesus mandava a turma carregar a cama no sábado. Sábado para Paulo era totalmente... era pecado de morte fazer alguma coisa no sábado. Para você ter uma ideia, um judeu no dia de hoje, que precisa sair da sua casa e mora num apartamento, o apartamento dele ou o prédio dele tem programação de sensor para ele nem apertar o botão de dentro da cápsula do seu elevador. Não pode fazer isso. É um conceito. Paulo teve que abrir mão de conceitos fortes. O conceito que Paulo quando escreve cartas, ele escreve cartas de forma tremenda. Ele fala que todo aquele conhecimento que ele teve serviu como, vamos usar uma palavra mais leve, como esterco para a vida dele. Aí você pode dizer assim: pastor, Paulo falou que tudo que ele aprendeu não serviu para nada. Não, ele disse assim, que serviu como esterco. Esterco, quando cai na terra, aduba a terra. Mas o esterco não cresce. O que cresce é a semente nova que é plantada no meio e sai com vida e vida em abundância. Paulo entendeu que tudo aquilo que ele aprendeu não era para descartar, mas aquilo só servia como base, que o que ia crescer na vida dele era o Evangelho de Cristo na sua vida. Paulo teve a percepção
de poder dizer naturalmente a respeito de que o evangelho pregado por ele não era somente para atender judeus, mas era para atender judeus e era para atender os gregos, era para atender os ricos e era para atender os servos, era para atender até os escravos. Paulo chega ao ponto de pegar um escravo e escrever uma carta para o seu senhor, dizendo assim: não receba ele mais como escravo, porque ele agora é meu irmão em Cristo Jesus, e se ele é meu irmão e você me tem como pai na fé, recebe ele como irmão em Cristo Jesus. E ele estava falando de um escravo que tinha fugido do seu senhor. Ele diz assim: todo escravo que fugia era digno de morte, de ser chibatado, de tomar açoites. Mas Paulo diz: exclua isso e eu receba em amor, porque o amor de Cristo supera todas as coisas. Flexibilidade faz com que a gente supere coisas. Flexibilidade significa te colocar numa posição melhor do que aquela que você está. Mas para isso, você precisa muitas das vezes abrir mão de coisas que você está agarrado a ela. Olha para quem está, só diga assim: seja flexível. Muitas verdades que nós temos hoje podem se passar por mentiras amanhã, quando conhecemos o Evangelho. E muitas vezes a gente fica tão apegado em algumas verdades que nós temos hoje como verdade, que na verdade não é uma verdade, mas temos isso por verdade. Em uma das mensagens que nós ministramos aqui, eu perguntei para vocês: vale mais a pena ser feliz ou ter razão? Ser feliz. Mas muitas das vezes a gente entende que a verdade é ter razão a todo custo. Flexibilidade é muitas das vezes você não ter razão, mas ter uma vida plena em Cristo Jesus. Flexibilidade é entender que o novo de Deus vem na nossa vida quando abrimos mão daquilo que é velho. Temos que abrir mão daquilo que é velho. Eu passei um tempo, nos últimos 2 anos atrás, trabalhando fortemente num projeto e pedindo: Deus, dá um novo, dá um novo, dá um novo, dá um novo. E um dia Deus falou comigo e disse assim: você quer o novo? Eu falei: eu quero o novo, Senhor. Então larga o velho. Como assim? Não estou entendendo, Senhor. E Deus falou assim: você quer uma reforma no velho? Reformar o velho será o velho reformado. Nunca será novo. Ah, você quer o novo? Então se afaste do velho, sistema velho, para vir para aquilo que eu tenho de novo para a sua vida. E às vezes a gente está tão amarrado em religiosidades, nós criamos os nossos santos pessoais. E fazemos pequenos altares de idolatria até. Porque se apegamos a certas coisas que Deus às vezes já tem cobrado você, que já passou da hora de você abrir mão para você viver o verdadeiro evangelho do Senhor. E deixa eu dizer algo para você: Deus tem chamados específicos para cada um de nós. Para um Deus vai pedir uma coisa, para outro Deus vai pedir outra coisa. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão: nunca tente vestir aquilo que Deus pediu para você goela abaixo de outro. Que para uns Deus vai exigir, porque o chamado, o caminhar, a forma de viver daquela pessoa, para Deus é distinta, porque somos seres individuais diante de Deus. Cada um tem um DNA diferente, tem um polegar diferente. A sua digital não é igual à minha, mostrando que você é diferente de mim. Mas uma coisa é certa: Deus tem algo específico para você. E se Ele está pedindo algo para você, irmão, siga por esse caminho, seja flexível. Esteja pronto a abrir mão para receber algo maior que Deus tem para a sua vida. Porque o que Deus tem para a sua vida é muito maior do que você está vivendo.
Porque muitas vezes nós fitamos a nossa mente em pequenos pensamentos e achamos que aquilo é a verdade que temos que viver, mas a Bíblia diz que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos, porque os pensamentos dele são muito maiores do que os nossos pensamentos. Diga para o seu irmão assim, seja flexível. Outra coisa interessante que eu vejo em Paulo e que é um dos pilares, aleluia, é a tolerância à frustração. Ser resiliente é ser tolerante à frustração. Paulo entendia muito bem disso. Porque imagine só Paulo, pastor, se você for analisar a história de Paulo, Paulo viveu, acredito que 30% do seu chamado debaixo de frustração. Como assim frustração, pastor? Imagine Paulo vai para um lugar pregar o evangelho e levar vida. Começa a curar as pessoas. E quando as pessoas começam a ser curadas, de repente alguém vem e o agarra, e ele vê um grupo de pessoas o agarrando e levam para fora da cidade e apedrejam ele, porque ele estava fazendo bem. Tolerância à frustração. Se fosse, talvez, vou dizer o eu mais antigo, nunca mais botava o pé naquele lugar. Eu já ia pegar aquele versículo de Jesus fora de contexto e falar assim, bater a poeira e não volto mais. Sabe o que Paulo fez? 6 meses depois, arrependei-vos. É chegado o reino de Deus naquela cidade. Algumas pessoas ficaram atônitos e disseram assim, que cara louco é esse? Só pararam de apedrejar ele porque ele já estava morto na opinião das pessoas. Ele escapou porque talvez se fez de morto, ou ele desmaiou e acharam que estava morto. Agora ele volta de novo para confrontá-los. Só que a primeira vez que ele ficou lá, ele ficou um pouquinho de tempo só. Dessa segunda vez, ele foi tão tolerante com eles, que ele pregou para aqueles que tentaram matá-lo, e quando viram que era Paulo, que eles tinham tido como morto, eles os receberam como irmão, ouviram o evangelho, e Paulo passou 3 anos e meio pregando a palavra de Deus na terra dos Efésios. Tolerância às dificuldades. Sabe o que a gente faz quando bate uma frustração na nossa vida? Eu vou largar do evangelho. O negócio é muito complexo. Parece que quando eu fui para Cristo, as coisas pioraram. Parece mesmo que piorou quando a gente vai para Jesus? Parece. Glória a Deus que nasceu, né? Não parece. Mas por que parece que pioraram? Na verdade é porque nós começamos a olhar as coisas de forma diferente e começamos a entender o que é aprovação. Entender o que é as batalhas da vida. Na antiga época a gente vivia de qualquer jeito. Agora começamos a viver o evangelho, a gente começa a interpretar o reino e começamos a falar assim, aquela época era melhor. Agora estou vivendo a pior época. E começamos a deixar com que a frustração, aleluia, entre no nosso coração. E a gente deixa de ser uma pessoa apta a entender que tudo que acontece na nossa vida, Deus pode aproveitar para o nosso bem. Nem tudo que acontece na nossa vida vem de Deus, mas tudo que acontece na nossa vida, Deus aproveita. Deus é especialista em não perder nada. Até quando o diabo abre um laço, cria uma situação, e alguns de nós até caem dentro dessa situação, e o laço nos pega, Deus vai lá e mostra para o diabo que ele é poderoso para levantar o caído e colocar de pé, e ainda usá-lo para a glória do nome do Senhor. Por isso temos que entender que não podemos deixar que as frustrações nos afundem. Paulo era experiente com isso. Se você analisar, Paulo vinha de situações dessa. Aí Paulo estava numa cidade, pregando o evangelho.
De repente, uma moça começou a andar atrás dele e disse assim: lá vai o homem de Deus que prega um caminho de salvação. Paulo se incomodou. No terceiro dia, Paulo falou assim: eu não prego um caminho, eu prego um único caminho. Porque se ele aceitasse pregar um caminho, era um Paulo, outro. E seriam vários caminhos de salvação. Paulo falou: não, eu não prego um caminho, eu prego um único caminho, Jesus Cristo. E expulsou o espírito que estava naquela mulher. Quando ele expulsa o espírito que está naquela mulher, houve uma confusão, porque ela trabalhava adivinhando e ganhando dinheiro. Pegaram o Paulo e o seu companheiro e colocaram dentro do cárcere. Antes de colocar no cárcere, diz a Bíblia que eles foram chicoteados. Depois de chicoteados, ou açoitados, como diz a Bíblia, açoitados seriam 39 chibatadas menos, 40 menos uma, 39 chibatadas. Cada um, Paulo e Silas. Foram levados para dentro do cárcere, presos. Se fosse alguém que não é tolerante à frustração, ele ia chegar no cárcere e falar assim: Deus, olha o que o Senhor fez comigo. Fui pregar o seu evangelho, olha o que eu ganhei aqui. Era ou não era? Mas Paulo, flexível à frustração, dentro do cárcere, disse para Silas: Silas, vamos cantar? Alguns exegetas dizem que Silas debateu com Paulo. A Bíblia não fala isso. Alguns até cantam, Paulo dizendo para Silas: vamos cantar. Mas por que cantar? Vamos orar. Mas olha como estamos. A pessoa inventa uma história bonita, os exegetas aí, arrancando, tentando enfiar coisa na Bíblia, não tirar. Na verdade, o que a Bíblia fala é que quando Paulo falou: Silas, vamos adorar, Silas falou: qual é o músico, qual é o louvor? Por onde começamos? Porque Silas conhecia Paulo e sabia que se Paulo estava dando uma palavra dessa, esse era o caminho que Deus ia agir. Ei, não seja intolerante. Não ache ou acredite que aquilo que passa na sua vida é para te colocar para baixo. Não. Tudo que você vai passar na sua vida, de alguma forma, Deus vai usar para te dar experiência, para te colocar no patamar maior, para te levar para lugares específicos, para que o propósito de Deus aconteça na sua vida. Nada é em vão. Nada é em vão. E Paulo ainda mexeu com Deus, porque... Vou fazer uma exegese aqui. Falando isso porque estamos em aula em segunda-feira. A Bíblia fala que o céu é o trono de Deus, e a terra é o escabelo, ou o apoio dos seus pés. Quem nunca se deparou ouvindo um louvor, ou até mesmo uma música, e quando você se dá por conta, você está assim com o pé? Quem já fez isso? Pode ser verdadeiro, irmão. Os irmãos ficam assim: eu vou levantar a mão e falar que eu estava fazendo isso com música, e o pastor fala que eu estou em pecado. Não, eu estou falando porque isso acontece comigo também. Às vezes a gente fica a mão, a gente arruma um jeito. Se tiver um negócio na mão, a gente fica batendo o negócio. Não é assim mesmo? Nós somos imagem e semelhança de quem? De quem? O trono é no céu. A terra é o lugar onde Deus apoia. Quando Silas e Paulo começaram a cantar, aquela música foi entrando tanto em Deus, Deus recebendo aquela adoração, que Deus começou a bater o pé. Quando Deus começou a bater o pé, começou a tremer aquele lugar. E a Bíblia diz que houve um terremoto só no lugar onde tinha o louvor. E o terremoto abriram todas as portas e eles foram livres. Sabe o que significa? Não perca, não desanime, acredite, Deus está sempre no controle. Deus estará sempre no controle da sua vida. Deus estará sempre trabalhando. Irmão, a gente perde o controle direto, irmão. Quantas vezes fica desesperado? Agora não vai mais. E Deus está olhando assim: meu filho, eu ainda estou no controle. Você percebe até que perdeu, mas eu sempre estarei no controle. E tudo que acontece na nossa vida, diz Paulo, o que conhecia sobre o assunto, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E que são chamados para um propósito. Olha o teu irmão, diga assim: tudo na sua vida tem propósito.
Paulo tinha outro tripé das 4 estruturas, que era trazer sobre a sua vida a visão das promessas de Deus. O que é isso, pastor? Jeremias, quando foi lançado dentro de um buraco, de um poço, ele passou um tempo dentro do poço. Quando ele sai do poço, diz que ele vai lamentar. Diga comigo, lamentar. Sabe o que ele faz? Ele escreve o livro de Lamentações de Jeremias. Sabe o versículo mais forte, na minha opinião, da experiência que ele teve no poço? Ele diz assim: eu devo trazer à memória aquilo que me dá esperança. Paulo sabia disso. Ei, deixa eu dizer algo para você. Em meio às adversidades, você tem que trazer à memória que tem promessa de Deus sobre a sua vida. Em meio às dificuldades, você tem que trazer à sua memória que Deus prometeu e que Ele não é homem para mentir, Ele é fiel. E se Deus prometeu, Ele vai cumprir a sua palavra. Entender isso, e isso nos fortalece, porque parece que o vento está levando o barco para o abismo, mas não está não, porque Deus também está no meio do vento e Ele vai cuidar do teu barco. Então no momento da adversidade, eu vou pensar que tudo vai dar errado? Não, eu vou pensar na promessa. Se Deus falou que eu vou chegar lá, talvez seja o vento contrário que está me levando para o lugar certo e eu estava indo para o lugar errado, porque Deus sempre estará no controle. A promessa de Deus vai se cumprir. Aleluia. Eles versículos para citar que Paulo trazia sempre à memória. Vivia falando: eu sou filho de Abraão, sou geração eleita. Pensando nas promessas, quando tudo veio contra ele, ele disse: eu sou apóstolo escolhido do Senhor para uma boa obra. Até mesmo quando ele estava no meio do mar, vento forte bateu no barco, o piloto do barco, ou o navegador, o capitão, ele disse assim: vai afundar! Paulo disse assim: ei, fica tranquilo, quem está no barco tem promessa, não vai morrer. Se talvez fosse outra pessoa, já até pulava do barco. Só que pular acorrentado, como que ia nadar? Ei, na hora que o barco ia afundar, ele falou assim: eu tenho promessa, se eu tenho promessa para cumprir, não vou morrer, eu vou ficar vivo. Sabe, seu irmão, se pensa que afundar um barco é fácil? Pensa que é fácil sobreviver de um naufrágio? Mas para ficar mais fácil ainda, Paulo, quando chega na ilha, ele olha, todo mundo sobreviveu e as pessoas dizendo: é esse cara aí, ó, ele acredita na promessa, hein? Quando estava tudo indo a favor de Paulo, depois do naufrágio, uma cobra morde a mão dele. A cobra mordeu a mão dele, irmãos. E era uma cobra que, segundo a Bíblia, era muito venenosa. Era uma serpente ácida. E todos ficaram olhando: vai morrer, vai morrer, vai morrer. E Paulo: ei, fica tranquilo, quem vai morrer é a cobra, porque eu tenho promessa. Passou o tempo que a cobra deveria matá-lo e ele permaneceu vivo, porque aquele que traz na memória as promessas de Deus, Deus o leva para a promessa. Sabe o que retarda muitas das vezes nós alcançarmos as promessas de Deus na nossa vida? O que retarda muitas das vezes chegarmos na promessa é que nós perdemos a visão da promessa olhando para as dificuldades que nos cercam. Mas quando deixamos de olhar para as dificuldades e focamos a nossa vida, a nossa mente, trazemos à memória a promessa de Deus, começamos a andar na direção da promessa. E a Bíblia diz, em Hebreus, escreveu claramente: eu tenho que caminhar na corrida de Deus olhando firmemente para Jesus, olhando firmemente para a promessa, olhando firmemente para aquele que prometeu, porque é o alvo e vamos alcançar o alvo para a glória do nome do Senhor. E para o irmão, assim, foco na adversidade. Sabe qual é o outro tripé? Eu estou usando o tripé da psicologia. O outro tripé
o outro quadripé, são 4 estruturas que mantêm a estrutura de pé. Esse tripé chama-se autoestima. E chamamos assim, autoestima. Pastor, como assim autoestima? E autoestima não é orgulho e arrogância. Autoestima é conhecimento de verdade de quem você é. Paulo tinha autoestima. Pensa num menino que era bonito, baixinho, careca. Segundo alguns historiadores, tinha problema de visão. E era o famoso deixa que eu chuto. Já viu falar do deixa que eu chuto? Alguns diziam que o tempo que ele ficou 12 anos, de 10 a 12 anos longe, a Bíblia fala que ele fazia tenda, mas alguns dizem que ele era agricultor. As pessoas iam fazendo buraco, ele jogava a semente e tampava. Brincando. Ele fazia tenda. Paulo tinha tudo para ser uma pessoa frustrada. Paulo tinha tudo para ser uma pessoa frustrada. Mas Paulo era tão forte no entendimento daquilo que ele era e quem Deus era na vida dele, que ele chega a um determinado ponto da vida que ele diz assim: ei, vocês querem um exemplo para seguir? Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo tinha tanta autoestima que as pessoas começaram a dizer assim: os apóstolos estão todos em Jerusalém, aqueles são apóstolos. E Paulo fala assim: eu sou apóstolo da parte de Cristo, e não sou chamado por conversa alguma ou auto-ungido, não. Jesus pessoalmente apareceu para mim na estrada de Damasco, e eu fui chamado para apostolado, fui ungido por Senhor. Paulo estava dizendo assim: eu sei quem sou. Só que a gente vive uma geração de pessoas que tem uma baixa estima tremenda, então na igreja. Ai, coitadinho de mim, pobrezinho de mim. Rick Harder, não quer Rick Harder, né? Ó dia, ó céus, ó azar. Tem alguns que chegam ao ponto, pastor Jorge, de dizer assim: estou tão provado que só falta a lepra para ser igual Jó. Já ouvi isso, irmãos, eu estou falando que eu já ouvi. Autoestima, ó. Ei, irmão, você não é qualquer um, você é filho de Deus. Você não é qualquer uma, você é uma princesa do Senhor. Deixa essa história para lá, porque aí fora tentam colocar estereotipos, né? Estereotipos, colocando plural antes do lugar aqui. Estereotipo que a pessoa tem que estar malhada, que tem não sei o que e tal. Eu falei: Jesus amado, estou fora do foco. Aí trabalho numa faculdade de teologia, e das pessoas que a imagem é atrelada à faculdade é o Dr. Alder Ribeiro. Esse médico é o médico do Pelé, médico de vários jogadores que já foram da seleção brasileira. Ele é médico do Galvão Bueno, do filho do Galvão Bueno. Ele é médico de alto rendimento, porque essas pessoas precisam ter um alto rendimento. E conversando um dia perto dele, eu e o Dr. Teras, que é o professor, falando a respeito de que às vezes a gente fica meio gordinho e tal, precisa emagrecer. Ele interrompeu nós para dizer assim: todas as pessoas que eu trato, se não tiver um pouco de gordura, eu paro o tratamento. Porque o que é que vai queimar durante o dia todo? Eu falei: ô Jesus, então eu aguento 48 horas. Estereotipo que ficam implantando e a gente fica tentando obedecer. Pastor, então eu posso largar a cueca? Também não, irmão, vai com calma, porque aí você tem que cuidar da saúde. Não é estereotipo, é saúde. Saúde é uma coisa, estereotipo é outra. A gente não tem que ficar achando que se a gente não se enquadrar naquilo que a sociedade diz que é correto, nós somos o patinho feio. Não, nós somos filhos de Deus. Deus te fez com todo carinho, caprichou em você, irmã. Caprichou em você, irmão.
Você é a obra-prima da criação de Deus. Deus te deu coisas que não deu para nenhum outro ser criado. Ele deu para você. E você tem que entender que a tua autoestima tem que estar lá em cima. Entender que foi Deus que caprichou em você. Pare de ficar achando que você não se enquadra. Ei, você se enquadra no reino que é mais importante. E a Bíblia diz assim: eu tiro o homem do pó, do monturo, levanto e coloco assentados no meio de príncipes do meu povo. Olha do seu lado. Ou tem uma princesa ou um príncipe do seu lado. Deus se colocou no meio de príncipes do povo dele, a igreja de Cristo. Você está entendendo? Está entendendo? Então diga assim, comigo assim: eu sou bonito mesmo. Fala aí, irmão. Eu sei que alguns ficam com medo de falar, ficam tímidos. Mas você é bonito mesmo. O pastor nem precisa pedir para falar. Eu sou bonito mesmo. Já está no DNA, né, pastor? Autoestima. Negócio de ficar jogando para Paulo, irmãos. Até nos últimos instantes, ele tinha tanta autoestima que ele, no texto que nós lemos, ele fala assim: agora já está decretada a minha morte, agora eu vou morrer, mas combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, no céu está destinado para mim a coroa da justiça, o chamado de Deus. E aí ele fala assim: viu, sabe aquela coberta, olha a autoestima, dá para trazer aquela coberta, está meio frio aqui, olha a tranquilidade dele. Mas coberto nessa hora? Não, tem que ficar bem, cara. Tem que ficar bem. Dá para você trazer Tiquico. Também, João Marcos, para mim, é muito útil nessa hora. Eu preciso estar próximo de pessoas aqui para me ajudar. Tem que estar bem. Imagina quando eu for levado no frente daquele monte de pessoas lá. Eu tenho que estar bem. Eu sou apóstolo do Senhor. Tinha autoestima até na hora de morrer, irmão. Pare de ficar para baixo. Não deixe o inimigo tentar dizer quem você é. Diga para o inimigo quem você é. Não deixe o inimigo tentar dizer que você é ninguém. Diga para ele: eu sou filho ou filha de Deus. Não deixe o inimigo tentar falar: para você acabou tudo. Diga: não, acabou nada, meu pai é dono de tudo. Como que acabou? Tenha autoestima. Entenda que Deus, Ele é o dono do mundo. Eu gostava tanto daquela camiseta que dizia assim: eu não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. A teu irmão diga assim: eu não sou o dono do mundo, mas se eu fosse você, colava em mim, que eu sou filho do dono. Pastor, quer dizer isso? Se você é filho do dono, fique tranquilo, que vem tempo de bênção sobre a sua vida, vem tempo de vitória sobre a sua vida, vem tempo de Deus mudar a sua história, mudar o cativeiro, fazer a mudança que precisa ser feita, porque Ele está no controle de tudo, para que tudo flua bem. Diga: Deus é bom, o tempo todo. Fique de pé junto comigo, quero orar com você.